Sobre o que eu acho que pode acontecer nas eleições no Brasil em outubro, diante do discurso do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro para 70 embaixadores de fora. Claro que eu estou supondo, podem existir planos, podem existir metas nesse sentido, mas isso pode mudar, inclusive, porque os planos são feitos e refeitos a todo tempo, ainda mais na era contemporânea em que nós vivemos uma velocidade exacerbada, uma aceleração da velocidade dos fatos e dos eventos e da história. Mas o que para mim parece muito claro é que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ele não pensa mais na possibilidade de apenas impugnar o resultado das eleições. A ideia de semear a desconfiança em relação às urnas, ela me parece a ideia de se traçar um plano ligeiramente diferente do plano executado de forma muito atabalhoada, inclusive pelo presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Me parece que a ideia não é exatamente apenas contestar o resultado, e sim, na medida do possível, impedir a realização do pleito. Como isso pode ser feito? De várias maneiras, seja através de distúrbios, né, com seus simpatizantes, milicianos e membros de clubes de armas, etc. Isso poderia impedir que algumas pessoas votassem. E impedindo que algumas pessoas votassem, obviamente que nós poderíamos ter pedidos espalhados ao redor do Brasil, junto à Justiça Eleitoral, para anular o pleito. Outra possibilidade, e espero que eu esteja enganado, é que uma parte das Forças Armadas fosse cooptada, e nós sabemos que cabe às Forças Armadas levar as urnas eletrônicas para algumas partes do país que estão em locais muito isolados. Se as Forças Armadas se negarem a cumprir isso ou não cumprirem a contento essa entrega, nós não poderíamos ter a realização do pleito em alguns lugares, algumas pessoas deixariam de votar. Novamente, isso também poderia gerar algum tipo de nulidade ou até suspensão das eleições. E havendo a suspensão das eleições, obviamente que o Bolsonaro pensa de alguma forma em atrasar a realização do pleito e assim também atrasar a realização da posse, né? Eu não consigo, sempre, muito antes dele ser eleito, eu sempre comentei com amigos e pessoas do meio acadêmico, eu nunca consegui enxergar o Jair Bolsonaro descendo a rampa do Palácio do Planalto ou transferindo a faixa. Eu acho isso impossível, acho muito improvável. E continuo acreditando nisso. Eu não acho que ele pensa muito em como exatamente será e como ele vai fazer para ficar, mas eu enxergo uma personalidade que é o rosto de um movimento extremamente iconoclasta, no sentido de querer causar distúrbios e querer causar algum tipo de revolta. É curioso porque é um movimento que se define como conservador, mas na verdade é um movimento bastante revolucionário nesse sentido de procurar promover a ruptura, a subversão da ordem vigente.